Que bom ter você aqui para a gente poder falar sobre direito penal na atualidade. A gente sabe que o direito é algo que não é uma coisa constante, né? Ele vai mudando ao longo. O que você diria do direito penal ao longo desse processo, desde que ele foi criado até hoje? O direito penal, ele sempre teve como objetivo proteger o cidadão dele mesmo. Proteger o cidadão daquele que não se adequa, que não se encaixa nas normas de convivência da sociedade. Ao longo do tempo, o direito penal, o que ele fazia para poder proteger o cidadão dele mesmo? Ele excluía o cidadão do mundo. Então, originalmente, a ideia do direito penal era retirar a vida da pessoa. A pessoa roubava, retirava um pedaço da mão dele, a pessoa era pego em situação de crimes sexuais, tirava o órgão genital dele. E ao longo da evolução, passou-se então o Estado a tomar conta desse sujeito. Então, em vez de o Estado punir esse sujeito com a perda da vida, com a perda de um órgão, o Estado passou a retirar esse sujeito da sociedade e colocá-lo em estabelecimentos prisionais, para que ali nesses estabelecimentos o cidadão pudesse se regenerar, se reabilitar para voltar para a sociedade. Então, a grande pegada do direito penal na atualidade é como tirar esse cidadão do convívio social e devolvê-lo depois. Porque nós não temos no Brasil, pelo menos, a pena de morte nem a pena de prisão perpétua. Então, nós colocamos dentro das penitenciárias, das cadeias, o cidadão que comete crime e a gente espera que quando ele volte, porque ele precisa voltar, ele esteja regenerado e ele comece uma vida nova. Esse é eu acredito que é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. E ele se torna um desafio maior à medida que o Estado não vem dando conta de fazer por condições. O Estado não tem condições de fazer isso hoje. As penitenciárias têm 10 vezes mais gente do que cabe, os presídios. E aí é impossível, na atual conjuntura, eu regenerar uma pessoa. Então, o cidadão é preso por uma prática de um pequeno crime, numa cela que deveria ter 3 ou 4 detentos, tem 40. E aí ele fica impedido de criar situações para que ele possa regenerar. Situações de estudo, de trabalho, de convivência entre detentos. Então, o sistema prisional hoje, ele acaba, infelizmente, devolvendo um indivíduo pior do que aquele que entrou. É verdade. Dentre esses desafios que a gente comentou, é a dignidade isso aí é a falta da dignidade no cumprimento da pena. Tem essa imagem aí, que é uma imagem real. Exato. E esse talvez seja a pauta mais importante para se discutir em todos os ambientes hoje, que é a dignidade do ser humano. A gente costuma ouvir algumas expressões ditas que os direitos humanos seriam para humanos direitos, e se a pessoa... Tipo, dignidade para ele, se ele não foi digno com o outro. Exato. E ele merece, se não quer ser preso, não faça nada. Só que a gente não pode esquecer que é direito de todos nós. É direito de todos nós que o indivíduo preso seja tratado com dignidade. Porque nós temos vários casos de pessoas presas injustamente. Pessoas presas por engano. E aí, eu dizia isso ontem para os meus alunos, a gente poderia estar naquele lugar. E quando o Estado assume para si a gestão, o cuidado desse indivíduo, o Estado precisa assegurar que ele seja protegido. Então, o grande equívoco hoje dos meios de comunicação, da discussão de boteco, da discussão da sociedade é que o direito humano é para proteger um indivíduo específico e um indivíduo que não merecia essa proteção. Os direitos humanos envolvem todos nós. Por causa dos direitos humanos, nós não podemos trabalhar mais 120 horas por semana. Nós temos a limitação de horário de trabalho. Por causa dos direitos humanos, nós temos férias. Por causa dos direitos humanos, nossos filhos têm direito à educação, à saúde. E os presos têm direito a ser tratados com dignidade. Então, quando a gente fala aí, esse desafio é algo... se houvesse essa dignidade nesse cumprimento da pena, nós teríamos pessoas restauradas. Provavelmente. Então, e nós temos algumas experiências em que essa dignidade acontece, como, por exemplo, nas APACs,
que o índice de reincidência do criminoso que sai das APACs, Associação de Proteção e Amparo ao Condenado, é perto de zero. Então, é possível criar mecanismos para que a gente tenha um índice de reincidência menor, né, na verdade. E, para além disso, nós temos uma cultura hoje no Brasil de superencarceramento. A gente acha que todo mundo tem que estar preso, quando, na verdade, dos mais de 770 mil presos brasileiros hoje, metade deles, pelo menos, poderia estar cumprindo outro tipo de pena que não a prisão. Poderia até estar produzindo algo, né? Dando algum retorno, porque isso faz toda a diferença. Faz. Tem um exemplo que eu sempre gosto de contar, um caso real de um estelionatário. O estelionatário, aquele que engana o outro, né? Se intitulam como vendedores de sonho. E o cara tinha sido preso 6 vezes. E sempre era preso, acabava saindo. E aí, na sexta oportunidade, tinha chegado um juiz novo, criminal, ele falou, olha, eu não vou te prender, eu vou te dar uma pena alternativa. E deu para ele a pena, a condenação, para que ele ficasse durante 1 ano em um hospital, convencendo pessoas a doar órgãos. E o índice de doação de órgãos nesse hospital, nesse período de 1 ano, aumentou em 400%. Ou seja, o cara era bom de palavra, né? É isso. E aí a gente usou ele da maneira correta. Se a gente pega um sujeito desse e simplesmente encarcera, e muitas vezes misturado com criminosos de maior periculosidade, a chance dele sair de lá uma pessoa pior é muito grande. E aí todo mundo perde. Ele perde, o Estado perde, a sociedade perde. E aí é um problema, aí envolve aí a segurança, é algo em cadeia, né? O problema vai trazendo outro. Exato. E o problema começa naquela falta daqueles direitos humanos, que a gente sabe que é direito de todo cidadão. Não é um problema só de criminalidade, é um problema de educação. A falta da educação é um problema de saúde, a falta da saúde, o problema de moradia, a falta da moradia digna. Tudo isso vai desembocar no crime. E o criminoso vai acabar na penitenciária. Que tem um reflexo muito importante, que esse precisa ser dito também, de qual que é o perfil do cidadão preso. Se a gente parar para olhar os dados do censo prisional, 29% dos presos no Brasil hoje é formado por jovem, homem e negro. E quando eu falo jovem, eu estou falando entre 19 e 24 anos. Então, há um certo senso de que essas pessoas cometem mais crimes, mas não, essas pessoas são só mais punidas. Nós temos uma seletividade penal. Então, um homem branco e rico comete um crime, e aí a gente pode trazer os crimes ligados à lei de drogas, e um jovem negro comete, as penas são diferentes. O crime é considerado um crime diferente. E isso, de novo, gera um problema para toda a sociedade. E principalmente para uma sociedade que depende mais de uma proteção do Estado, porque não teve, desde a sua origem, a proteção e a segurança e a garantia desses direitos fundamentais. Dentre os desafios, Rafael, a gente observa também que é um desafio essa questão da ressocialização efetiva. É algo que não é fácil. Se não for trabalhado, às vezes a pessoa ela pode vir bem, mas se não houver essa ressocialização, pode ser um problema até para retomar ou para ela viver também. Exato. Primeiro, não é possível hoje ser feito por falta de condições do próprio Estado. Eu tenho mais gente presa do que comporta. Se eu tenho mais gente presa do que comporta, eu tenho menos vagas nas penitenciárias para quem quer estudar, para quem quer trabalhar, para quem quer cooperar com o sistema como um todo. E ao sair também, e que ele precisa ser reinserido no mercado de trabalho, há um preconceito muito grande, por um lado, e, por outro lado, uma certa dificuldade criada pelo próprio Estado, que é a dificuldade de se conseguir, por exemplo, retirar um novo título de eleitor. Os antecedentes criminais que algumas empresas pedem acabam gerando um certo problema. Na verdade, a falta é a confiabilidade, né? Exato. Porque se não tem esse processo antes, às vezes uma empresa aceitar sem ter um processo ali, essa ressocialização antes, essa questão da confiança é difícil, né? Isso, e não só da confiança, como da imagem. Muitas vezes a empresa fala, não quero ter dentro dos meus quadros de funcionários para não perder a uma pessoa com a tornozeleira eletrônica. Porque a sociedade criou essa imagem de que, e essa expressão é uma expressão terrível, de que bandido bom é bandido morto, que ninguém acredita que a pessoa pode se regenerar. E muitas das pessoas presas hoje, como eu repito constantemente, não deveriam estar presas.
porque foram presas por crimes de pequeno potencial ofensivo. E aí nós temos pessoas presas porque roubaram no supermercado um shampoo e um biscoito recheado. As pessoas ficam chocadas. Isso é possível? Ser preso por esse motivo? Isso é comum. Olha... É mais fácil ser preso por isso do que por uma sonegação fiscal de milhões de reais, por exemplo. É mais fácil ser preso por isso do que por corrupção. Então, de novo, é a seletividade do sistema prisional que é gigante. E aí nós estamos prendendo pessoas pobres, estamos prendendo negros, estamos prendendo jovens e criando uma desesperança para uma classe que é hoje, pelo censo de 2010, a maioria no país. Você observa, Rafael, teria como, mesmo a gente tendo hoje esse número tão alto, né, de pessoas presas, a gente conseguir ressocializá-los? Falta, será, às vezes, vai faltar empresas para poder ir, ou vai faltar, às vezes, as pessoas para fazer a segurança. Envolve muita coisa, né? Dependendo do tipo de... Envolve muita coisa e muito tempo. E talvez envolve o primeiro mão de passo... trabalho, que às vezes não tem suficiente guarda para poder... Exato. O primeiro passo seja a gente repensar o encarceramento. E geralmente, quando a gente fala isso, alguém fala assim, então por que você não leva para sua casa? E a discussão é muito mais profunda do que isso. Isso é uma questão muito rasa mesmo. Porque essa expressão cidadão de bem, ela é um pouco agressiva. Eu falo nas minhas aulas com meus alunos e às vezes eles assumem e falam, gente, se parar para olhar direitinho, todo mundo aqui é criminoso. Em algum momento da vida, todo mundo aqui cometeu um crime. Ou você bebeu e dirigiu, ou você achou um negócio no chão e usou que achado não é roubado. Ou nesse período de eleições, o que mais tem é distribuição de fake news, né, que é crime eleitoral. Enfim, um crime ou outro, se olhar direitinho, todo mundo cometeu. Só que esse nosso pequeno delito, a gente acha que é uma coisa simples. Uma sonegação aqui, outra ali. O do outro, o do pobre, não. Então a gente fica... Quando você para em fila dupla? Isso, quando para em fila dupla, quando fura fila, e aí não crimes, mas pequenos delitos sociais, isso está um pouco enraizado na nossa cultura. Só que a gente acaba voltando o olhar para o encarceramento para aquele que não tem condições de se defender mesmo. E isso é uma realidade muito triste, porque nós estamos excluindo o mais pobre. E a gente está afastando e colocando no lugar onde ele, muito provavelmente, não vai ter outra solução, senão, ao sair, voltar para o mundo do crime. E aí tem um ciclo, que a pessoa entra, e ela sai, e ela volta. A reincidência, né? E aí o discurso de que o que falta é segurança também gera na sociedade um sentimento que não condiz com uma sociedade livre que nós dizemos ser há tanto tempo. Tem um outro também desafio que você até comentou, que é essa questão aí da contenção da hipercriminalização de condutas. Que tudo... Teria alguma solução para isso? Ou como que deveria ser o ideal? A solução, na verdade, e é óbvio que não é simples, e o problema talvez seja que a gente sempre discute isso de forma muito rasa, mas parte pela educação. Primeiro, um investimento profundo em educação. E em um segundo momento, um investimento também na formação de todo o sistema penal brasileiro. Passando pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelos juízes, pelos tribunais, para entender que, de fato, a prisão não é o melhor caminho. Então, nós temos uma série de crimes de menor potencial ofensivo que poderiam ser trabalhados com cumprimento de penas que não sejam penas restritivas de liberdade. Dei o exemplo daquele estelionatário lá, mas tem uma série de trabalhos comunitários que regeneram pessoas. E aí, quando eu trago uma questão de, por exemplo, do uso de drogas, a lei de drogas, ela traz uma diferença entre o que é traficante e o que é meramente usuário, que é subjetiva. Eu não tenho especificado objetivamente na lei quem vai ser considerado traficante. Então, durante uma abordagem policial, eu pego um indivíduo com determinada quantidade de droga, o policial vai, na ocorrência, dizer se aquilo é para uso ou se é para tráfico. Com base em quê? Na subjetividade. E essa subjetividade, ela passa por um processo de construção psicológica, histórica, ela é baseada, na maior parte das vezes, na cor, no gênero, na classe social. Então, duas ocorrências feitas pelo mesmo dia, pelo mesmo policial, com os fatos exatamente os mesmos. Um ele enquadra como tráfico, outro ele enquadra como uso. O uso ele libera e vai embora. O tráfico vai para a cadeia. E aí nós temos um problema.
porque nós estamos, e isso é importante repetir, nós estamos penalizando sempre o jovem negro e pobre. Eu fiquei pensando aqui, Rafael, quando você começou falando antes como o direito penal ele acontecia, né? Onde você mutilava uma pessoa, tirava partes, e aí houve uma evolução, né? E nessa evolução, hoje as pessoas estão como bichos dentro de uma penitenciária. Que evolução, mais involução, né? É uma discrepância, você não mutila, às vezes, assim, mas você mutila ela emocionalmente, você impossibilita a pessoa de fazer parte, impossibilita a pessoa de mudança de vida. E esse é o paradoxo. O papel do Estado vou retirar da sociedade para evitar que a sociedade faça justiça com as próprias mãos, como era feito antes. Sim. Então, quando eu tiro da sociedade, é meu papel enquanto Estado proteger. Sim. E esse é o ponto, eu estou sob a guarda do Estado. Então, esse Estado precisa criar mecanismos para que, enquanto eu esteja lá sob a guarda dele, eu esteja protegido e eu tenha condições de melhorar. Eu tenha condições de ser ressocializado enquanto estou aqui. Então, é uma nova possibilidade para que eu, que não soube viver em sociedade, para que eu aprenda, para que eu possa viver. Será que a gente poderia dizer que o Estado pensou, mas ele não se preparou para aquilo que viria? Talvez o Estado brasileiro. E talvez por falta de condições. Nós temos uma grave crise financeira que envolve também o Estado. Eu precisaria ter 10 vezes mais penitenciárias do que eu tenho hoje para abarcar o número de presos que eu tenho. Então, a gente precisa pensar como fazer. E talvez uma solução seja, vamos investir nas penas alternativas, onde aqueles indivíduos que cometeram crimes de menor potencial ofensivo, de fato, tenham condições de se ressocializar. Eu não posso colocar o ladrão de shampoo e biscoito recheado com o mega traficante, homicida, estuprador, etc. Eu tenho que ter condições, como a lei fala que tem que ter, de colocar os presos separados pela gravidade do crime, por idade, por gênero, para que a gente consiga trabalhar, enquanto ele estiver cumprindo pena, essas questões de socialização. Eu queria que você deixasse assim, tem algo que nós como sociedade podemos fazer? Enquanto sociedade, a gente deve estar aberto ao diálogo, a gente tem que estar aberto a novas discussões, porque nada adianta a gente querer discutir se as premissas são completamente diferentes. Se a gente falar, olha, vamos discutir essa frase, bandido bom é bandido morto, mas eu não estou disposto a mudar de ideia em relação a isso, então não tem discussão. Então a gente deve procurar ter um pouco mais de empatia, e é difícil falar em empatia com situações de violência. Ouvir mais também. E participar de movimentos em que essas questões sejam discutidas. Nós vamos ter agora no Vetor Norte de Belo Horizonte um grande congresso de direito, que a gente vai tratar algumas questões importantes para a sociedade, como o sistema carcerário, como a violência de gênero. É procurar se envolver nessas discussões de forma mais profunda, para que a gente saia do raso. Porque o raso tende a sempre olhar ao nosso lado e esquecer o outro. E a gente nunca deve esquecer que um dia, com razão ou não, a gente pode estar no lugar do outro. E é isso que é ter empatia. Um dia eu posso ter um filho que cometeu um crime ou que foi punido sem ter cometido crime nenhum. E aí a gente entra naquele loop de desespero, porque a gente sabe como que é, se passaram imagens aqui, que é o sistema penitenciário. E aí não tem volta. E aí a gente perde, talvez, um jovem que poderia ter solução com uma educação maior, com uma assistência maior, em vez de estar separado da sociedade, estar contribuindo para essa mesma sociedade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.